pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui com o nosso time, né? Nosso time que está junto há alguns anos, o como eu faço curso Laminados Cerâmicos e Fotografia Odontológica. A gente vai bater um papo aqui para explicar para vocês como é que funciona o Como Eu Faço, mostrar como que a gente trabalha, o fato de ter o Massaro com a gente, um protético, trabalhando full time com a gente, em modo de excelência. Então acho que a gente, pessoal, vamos conversar, se apresentar, né? Porque o pessoal já conhece a gente, mas é importante a gente começar agora a divulgar e falar do nosso trabalho, porque a KG está dando essa oportunidade também para a gente estar conosco aqui, tá bom? Legal. Bom, muito feliz de estar aqui na KG, junto com meus irmãos. Né? E o Como Eu Faço é um curso, como o André falou, fotografia odontológica, laminados cerâmicos, caso clínico ao vivo, né? Todos os passos, todas as etapas. E nós recebemos em nossos espaços, né, onde nós temos os cursos, Joinville, Minas Gerais, também no Nordeste também. Nós recebemos dentistas e também protéticos técnicos, né? E o que é mais interessante é porque nos últimos cursos técnicos estão indo com os dentistas que são parceiros, né, André? É isso mesmo. A gente tem visto essa mudança de parametrização dentro da odontologia e eu acho que o dentista cada vez está mais próximo do técnico. Sim. Está mais próximo não só pela situação que a gente vive hoje. Como eu estava conversando com um amigo ontem, ele falou assim, pô, hoje o dentista quer saber de bloquinho. Quer saber de bloquinho, quer saber de maquiagem e bloquinho. Espessuras. Esse é o negócio. Então, assim, cada vez está mais próximo e a gente nunca pode se distanciar, né? Eu acho que o dentista agora ele tá entendendo a dificuldade que o Massaro tem lá no laboratório dele, né? Porque antes a gente mal sabia como que um dente era feito, como que isso acontecia, como que essa mágica acontecia. E hoje não, hoje a gente consegue entender a dificuldade que é pra gente selecionar um bloco correto, pra gente fresar um bloquinho, pra maquiar um bloco e conseguir equalizar isso tudo, que era um sofrimento na época só seu. Agora a gente consegue entender um pouquinho melhor, né, não, Massa? Com certeza, assim, os processos assim estão muito mais simples, né? Se a gente for considerar na nossa época, quando a gente começou a prótese Quanto dentária, tempo, Massaro, você começou atrás? já uns, Conta a sua história, Massaro. então, vou É falar, importante então. você contar. então fazem praticamente 30 anos, né, que eu tô na profissão. Sou de uma época que a gente utiliza, quer dizer, os dentistas moldavam com casquete ainda, sabe? E o processo assim veio de uma evolução muito forte, né? E para mim, até para mim me adequar a essa nova realidade, realmente foi um tanto complicado, né? Mas assim, a gente vê que realmente é um caminho que é uma tendência de mercado que realmente não tem volta, né? Vamos dizer assim. Então, assim, a importância do dentista estar ali participando, né, vendo a gente fazer e tal, conhecendo essa dificuldade do nosso dia a dia, nossa rotina, é super válido. E é lógico que, né, hoje, com as chairsides aí e tal, né, o pessoal, a tendência é o pessoal colocar essas máquinas para funcionar no consultório e começarem a produzir também alguma coisa na sua In-house, clínica, né? Acho que é legal talvez a gente explicar a chairside, né? Às vezes as pessoas estão escutando e não entendem um Também, né, pouquinho. Ju, cortando um pouquinho, o Como Eu Faço, ele tem 7 anos. 7 anos. Todos os anos são 2 turmas, né? 52 turmas, são 52 casos clínicos Diferentes. Ao vivo. diferente. Temos alunos não só do Brasil, colegas Graças que a vieram Deus. até dos Estados Unidos, né? Acho que foi a última turma, um colega de Miami. E é interessante porque durante esses 7 anos, uma frequência de 4 a 5 cursos por ano. Não, teve um ano que nós tivemos muito mais, né? Mas ano passado foram 4 ou 5. Foram 4 turmas. 4 turmas. 4 turmas ano passado. E aí, assim, o Como Eu Faço, ele é aberto para todo colega que quer, não somente a parte ali de laminados, mas também a fotografia, Opa! né? A documentação. E não dá pra viver sem, né? Não tem como. Não dá. Essa era digital, e aí quando eu falo digital, não é só o fluxo de trabalho, mas essa percepção
do mundo digital, de rede social, de internet, né? Cada vez que passa, é difícil você estar desconectado. Mas a gente estava conversando ontem isso, Renatão. Eu acho que a odontologia digital aproximou o dentista ainda mais da fotografia. Sim. Porque hoje, para você fazer um planejamento digital, você precisa de uma fotografia. Você precisa. O técnico. Antes o pessoal, monta um articulador. Sim. O cara não fazia uma foto, sabia que o articulador ia resolver o problema. Hoje, sem uma fotografia, o planejamento digital não existe. Não sai, não acontece. Não tem como, não acontece. E uma boa fotografia. Não, e vamos falar, André, se começa um caso clínico sem foto, Nunca. Não tem como. Não dá. Massaro, você que está lá na bancada, no laboratório, claro que o laboratório teu já é um laboratório de excelência, né? Mas iniciam o tratamento os dentistas sem foto? Não tem como, né? Hoje não tem como. É Então, difícil. assim, a gente recebe fotografias, né, do Brasil inteiro, até fora do Brasil, e realmente a gente vê uma carência nisso, sabe? A importância de você, né, tirar uma boa fotografia, um bom enquadramento. O Renato aqui está para, né, mostrar para a gente que realmente isso faz, assim, todo sentido e uma necessidade imensa. Não adianta a gente começar qualquer projeto sem uma fotografia bem enquadrada, né? É. Essa comunicação realmente tem que existir, não tem como. Tanto é que assim, hoje, antigamente a gente atendia os clientes da região ou até local. Hoje, essa distância começou a aumentar, entendeu? Sim. Hoje você atende norte, nordeste, né, outros E até países. fora do Brasil, né, É fora Massaro? do Brasil. Então, como você vai, né, melhorar essa comunicação? Fotografia. A tecnologia proporcionou isso, a digitalização da odontologia nos pediu isso. Hoje, como eu já estava falando, você consegue fazer peças no consultório, então o dentista está se aproximando cada vez mais do protético. E o que é importante é explicar o que você falou, o funcionamento de cada sistema. O que é um sistema chairside? Porque às vezes a gente escuta muito isso, mas a gente não sabe a fundo como que funciona, né? Às vezes, por exemplo, o dentista ele tem um scanner ou contrata um serviço de scan service, ele faz ali a captura da imagem, né? A digitalização ou escaneamento, e aí a gente consegue, quem tem, por exemplo, uma fresadora no consultório, ele produz a própria pecinha de cerâmica ou de resina, por exemplo, no consultório. Então seria fazer essa produção do lado da cadeira do dentista, por isso é chairside, por isso o nome. Mas quem não tem a fresadora também pode entrar nesse fluxo digital. Mas o que é mais legal, no Como Eu Faço, a gente faz um chairside com com protético. protético. Isso que é o diferente. Porque o cara que tem a fresadora, ele pode ver o trabalho de uma fresadora no consultório e na clínica e um trabalho laboratorial de protético de excelência. E tudo aberto, né? Tudo aberto. Não tem uma sala fechada. Não. Não tem. Você quer. E é interessante, porque o colega vê e fala, não, eu quero. Tem a teoria, Sim. com base científica. Sim. Qual que é a tua formação, André? Fala pra nós aí. A minha formação basicamente é prótese, né? Na minha vida é só prótese. É especialização em prótese, mestrado em prótese, doutorado em odontologia com foco em prótese. Então minha vida é prótese. Jesus. Eu digo que eu fiquei alguns anos no exército, eu ficava dentro do laboratório de prótese. E me fascina a vida do laboratório. Sim. Então isso é importante, né, a gente conhecer. Porque uma coisa é você fazer, e nós recebemos ortodontista, Implantodontista. aquele colega que quer finalizar um caso com, né, a parte estética, quer conhecer esse mundo, né, e é muito bem-vindo esse colega. Recebemos hoje até o pessoal da cirurgia. Tem muito Tem bom maxilo vindo. Porque quer conhecer. Agora, uma coisa é você fazer, e eu também faço, minha formação é ortodontia e implante, né? Mas você Mas- não é fotógrafo? Rapaz, isso aqui tem uma Sensacional. Tem uma história, rapaz, que eu fui em Belo Horizonte. Aí tava dando curso lá e aula teórica. Aí deu um intervalo, aí um colega me procurou, aí falou assim, ô professor, muito bacana a sua aula, hein? Muito legal, mas sabe o que acontece? Eu acho que eu não vou conseguir colocar em prática. Eu falei, por que não? Aí ele, sabe o que é? É que eu trabalho. Aí eu, mas eu não trabalho? Aí, não, você trabalha, né? Mas você é fotógrafo, né? Eu falei, não, cara, eu tenho um consultório. Você é dentista? Aí eu falei, não, eu sou dentista. Aí eu falei, cara, eu trabalho igual você, a mesma coisa. A vivência que você tem, eu tenho. E é algo que
é a nossa realidade. O Massaro, no laboratório, Tá na a Ju bancada. atendendo o paciente, né, Ju? Fala um Opa. pouquinho de Opa, tua formação aí também. Na verdade, eu comecei um pouquinho diferente, né? Eu comecei na área da cirurgia. Então, eu fiz bucomaxilo. Bucomaxilo. É, Caraca. comecei nessa pegada aí, né? Aham. Quando saí da faculdade, eu queria cirurgia. Queria cirurgia e tinha a cabeça muito fechada para prótese. Então, o dente para mim tava ali, se tivesse me dando muito trabalho, a gente tirava e deu. E aí a gente vai amadurecendo, né? Sim. Graças a Deus, e a gente começa a entender um pouquinho melhor da situação. Daí fiz especialização em implante também, que aí foi quando eu conheci o André. E aí eu começo a entender que não adianta eu saber fazer o furo no osso, porque basicamente era isso na época, sem eu entender onde a prótese tinha que chegar. Sim. E hoje em dia, Planejamento, né? É isso. não dá pra gente pensar em fazer um implante hoje sem entender o posicionamento tridimensional de um dente. O paciente, ele quer o dente perfeito, a papila no lugar, e hoje em Sim. dia, cada vez mais exigências com relação a isso. Daí depois eu fui pro mestrado em implante, e aí no mestrado de implante eu já caminhei para o mundo digital, que aí, assim, é uma paixão que não tem mais volta. Não é o futuro, é o presente, Bah. né? Como a gente vive falando. E uma coisa que me intrigava muito era a questão do como que a gente consegue fazer uma lâmina ultra fina de 0,1, 0,2 milímetros de cerâmica e isso fica colado no dente. Sim. Porque se você parar pra pensar, é muito louco, né? E aí quando você começa a estudar um pouquinho de adesão, você vê que cada vez que você estuda, menos você sabe, né? Então essa é a sensação que a gente tem. Então a gente começa a entender um pouquinho desse mundo e entender o que a gente pode fazer para facilitar a vida ou para ter um caso cimentado que vai durar por bastante tempo na boca do seu paciente, né? Então a gente começa a abrir um pouquinho esse mundo e entender que a odontologia é muito linda, é muito difícil, não é fácil, não é simples, mas que a gente consegue uns caminhos bem Agora interessantes. vou tirar esse gancho aí, pegar esse gancho que você falou, né? Não é fácil, né? Mas é algo que é replicável. Totalmente. Certo? Porque às vezes o colega olha e fala, poxa, o André, mas o André e temos muitos colegas que fizeram o curso Que e hoje- colocaram em Exatamente. prática. Claro que um curso de 3 dias, né, para quem nunca fez, nós temos, mas ele vai te dar uma apresentação, você entender todo o fluxo. Sim. E um E aí nós protocolo, trabalhamos né? É. protocolos. Trabalhamos com protocolos. É isso. Aí o protocolo, eu puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, é protocolo de fotografia. Né? Então quando o paciente ele chega, às vezes o paciente mora em outro estado, muitas vezes, ou então nós estamos no estado, vamos atender alguém de outro, e aí eu recebo esse paciente, eu tenho contato um dia antes. É isso. Exatamente. E aí fazemos um protocolo. Agora, é uma vivência como consultório. Não é diferente. O paciente liga ou manda mensagem e marcou a consulta, ele chega, você nunca viu o paciente. Não é isso? É isso. É a realidade do como eu faço. Então, às vezes, para a questão de fazer o escaneamento e ter um modelo para o Massaro poder fazer o planejamento, faz ali uma fotografia, né, local, encaminha e aí sim é discutido. Mas isso a gente, Renatão, até puxando isso que você falou, a gente meio que fez proposital Sim. para transformar a experiência, a nossa experiência na experiência do dentista, que é o que tá lá vendo a gente, falando assim, pô, mas isso aí dá certo porque vocês já fizeram no paciente antes, já mexeram no paciente antes, já prepararam um pouquinho antes ou prepararam parte. Não é isso. A gente pega a nossa realidade de clínica, de dentista que passa pelos perrengues e pelas dificuldades que a gente sofre. Essa é uma das bandeiras, né? Realidade clínica mesmo. Sim. Né? Dificuldade real. E aí fazemos então todo aquele protocolo ali para apresentar para a turma logo quando inicia, É isso. Exato. O certo? planejamento. A turma chegando vai ter a fotografia que é para mostrar o caso que vai ser realizado, planejado pela equipe, É isso. E mas validado, também né? validado pela É turma. Não é isso? Porque todo A mundo gente- colega que tá lá, né? A gente não Técnico, toca no né? paciente se os alunos, os colegas não aprovarem. Técnico e dentista, todo mundo colega e pensando no bem daquele paciente que está ali para ser tratado.
Muitas vezes, quantas vezes a gente não faz planejamento sozinho, porque só tá a gente no laboratório, no consultório, Sim. e lá a gente tem possibilidade de fazer esse planejamento com várias cabeças A pensantes. gente Isso é pode muito fazer legal. o ajuste É dessa isso. estética, Aham. se necessário. A gente consegue fazer ao vivo ali o ajuste, se necessário, né? E dar toda uma sequência de trabalho que acho que no dia a dia de todo profissional, acho que é uma rotina. Para mostrar para o Deveria dentista ser, né? que as É isso. dificuldades que eles passam, nós passamos. Passamos também. Sim. Exato. Não tem Só nada que, de ensaio, só, né? só que tudo é protocolar, né? Assim, Não tem, né? diminui a chance de erro. Exato. Até a fase laboratorial, né? A maioria das pessoas, às vezes, eles estão ali observando a gente só maquiar, sabe? Fazendo a finalização. Mas não é só finalização, Não. tem todo, né? Processo. Desde a Processo. impressão, entendeu? Do desenho, como enquadrar o escaneamento no software, né? E puxar a imagem a fotografia e transferir isso para o software, ajustar, né? O Sim. ângulo de rotação, né? De inclinação, ajustar essa parábola. Então, quer dizer, realmente são várias etapas, só que são todas elas assim repetidas, né, de forma, sabe, correta, Protocolo, né, Marcelo? Exatamente. Protocolo, uma sistemática de É trabalho. uma sistemática mesmo, sabe? Eu brinco que o Massaro ele tem um articulador na cabeça. Sim. Porque ele consegue posicionar toda parte digital do paciente como se fosse um articulador semi-ajustável. Explica E é um o que o pouquinho pessoal, sobre isso, Massaro. e é o que o pessoal pergunta pra gente, sabe? O pessoal fala assim, pô, Massaro, né, por que você precisa de uma foto bem feita. enquadrada? Eu falo, pô, se você me mandar uma foto torta, o sorriso vai ficar torto, é evidente, é óbvio, Simples né? assim. É isso, é isso. Sim. Né? Então, assim, por isso que, né, a gente sempre conversa com o profissional, né, o cirurgião, sempre tirar uma fotografia, mas muito bem enquadrada, né? O ângulo, né, a cabeça, Sim. a rotação, tudo, sabe? De repente você olha na fotografia, você vê uma orelha menos exposta que a outra, você já observa que não está correto, sabe? E aí a gente transfere essa posição no software, sabe? Que software que você usa? O Exocad. Exocad. Ela tem as suas reguinhas ali milimetradas, tudo, né? E a gente tem dentro do Keynote, a gente vai lá, a gente traça as linhas, né? Aquelas linhas. E a gente tem uma reguinha virtual que a gente se baliza nisso aí, entendeu? Sim. Ajusta a inclinação, a rotação, se necessário, a posição. Então, quer dizer, a posição da fotografia fica exatamente no software. E dali a gente consegue fazer todo o projeto estético ali. E aí, gente, eu pegar mais um gancho é que no curso o aluno quer ver o Alan mexer no planejamento ali do Exocad. Os colegas ficam até. Claro que hoje, como eu faço, já não assusta tanto, porque antes a gente parava a madrugada. Não parava a madrugada. Né? Mas os colegas ficam ali até 9h30, 10 horas. Por quê? E todo mundo interessado, não querendo ir embora, porque é uma novidade. Novidade no sentido de, para alguns que não têm esse contato. Nunca tiveram uma oportunidade de estar dentro do Exato. laboratório, né? E lá a gente tem um laboratório dentro do curso. E ali, então, né, os técnicos, principalmente, eles que participam do evento, realmente eles observam todo o processo. Na finalização, você vê vários cursos Sim. de estratificação, de porcelana, né? Você chega lá, por exemplo, você já tem um set de faceta para você dar acabamento e dar polimento. Isso é muito, muito tranquilo, vamos dizer. Agora, o passo a passo, até chegar ali que é o problema, entendeu? E em 3 dias, né, Márcio? Exatamente. Ô Massaro, não adianta você saber estratificar se você não sabe planejar. É isso. Exatamente. Exatamente. Então entramos na documentação, Muito simples. planejamento, certo? Aí tem a parte que vai ser ver como esse planejamento vai ficar em boca. Exato. E aí, como que é isso, André? A gente transfere o que foi planejado para a face do paciente, o que é mais legal. Tudo baseado na fotografia e como o paciente vai E se vídeo ver. também, E né? vídeo. Porque não é algo só estático. É isso. Essa integração é muito importante. né? Muito, que é a dinâmica. Né? Então, e todo mundo aprova esse planejamento feito. E correções às vezes são feitas na hora. A gente corrige o posicionamento, a angulação, que é o dedo do dentista junto com o dedo do Como protético. acontece na vida real, né? Sim, e sabe o que eu acho legal? Aquela hora ali que coloca o mockup, é feita a fotografia e o colega vê a reação do paciente. É isso. Aí, não vou falar
qual que é a dica que o cara fala assim, rapaz, essa dica que o André deu já pagou o curso. Não dá pra falar. Não dá pra Não dá falar. pra falar. Não dá pra falar. Não vamos Não, falar. não pode. Não pode. Deixa pro curso isso. Porque assim, aqui, né, o tempo é curto, se for, É. aí acaba que extrapola um pouquinho. Mas lá nós entregamos tudo. Opa! Né? Opa! Pessoal, todo mundo fala, a gente vem com uma expectativa, vocês superam a expectativa. Sempre. Sempre. E aí nós vamos chegar então com o paciente se ver e depois vai para a parte do preparo, não é isso? Exato. Que hoje, André, você acha que são o que os colegas que Perguntam, né? fazem o curso depois relatam? O grande diferencial é a questão preparo. Tem segredo, André? Cara, não tem segredo. Eu acho que tem muita observação, né, Renato? Aham. A gente observou, como você falou, a história de prótese são quase 30 anos, né? Então a gente começava a observar as dificuldades que a gente tinha. E, lógico, existe a ciência por trás, mas a gente ouve também falar que a clínica é soberana. Então é importante a gente ver as nossas dificuldades, onde o calo aperta, Sim. para poder ver. O que eu pensava, eu peguei aqui, falei pro pessoal da KG, pedi para separar uma broca 10-14, 10, 14. esférica. Acho que todo mundo já usou essa broca na vida, né? Rapaz, é aquela mais... É uma menorzinha, não é aquela tão... mas é uma pequena. Essa broca, Tem isso, mais ou menos em cabeça medida. 10-14, 1.4. Me explica esse negócio aí. É o diâmetro da broca. 1.4. 1.4. Então, se eu tenho 1.4 e pelas técnicas que a gente também já aprendeu convencionais, eu começava a preparar a minha cervical de um dente com essa broca. Rapaz, e é uma área... Eu faço aquelas fotografias polarizadas recortadas, e aí nós vemos a espessura isso da aí. cervical e Médio e sisal. E Onde aí? tem menos esmalte? Você já viu? Cervical. Cervical. Muito pouquinho, né? Aí eu tenho uma broca de 1.4, que se eu usar metade dela, eu já estou em 0,7. 0,7. Dentro do esmalte. Geralmente a gente tem 0,3, 0,4 0,4. no esmalte na cervical. Ah, Na dentina, Olha mas- só que eu já cheguei na dentina. É proibido chegar na dentina? Não. Mas, Se se você a gente puder puder preservar. evitar, é melhor. Porque vai garantir a minha longevidade. Vai garantir a duração do meu trabalho. Está diretamente ligado a longevidade do nosso trabalho cerâmico, principalmente dente anterior, está diretamente ligado ao substrato que é colado. Lógico, respeitando o material cerâmico, a espessura dele, tudo certinho. Mas eu vou ter mais longevidade se eu colar sobre um lugar legal, Seco. né? Que é o esmalte, que é seco, né? Se a gente compara o esmalte com a dentina tem bastante umidade dentro dela. Sim. Então, não é que não cola. A gente tem sim uma adesão eficiente ali, mas que ela se perde ao longo do tempo justamente por ter essa umidade ali dentro. E o detalhe maior, esmalte não. não é questão de falar assim, tem que deixar tudo em esmalte. Não. Às vezes não dá. Não dá. Mas se eu conseguir deixar algumas áreas em esmalte, eu já estou Principalmente margem, né? potencializando a duração do meu caso. Sim. É basicamente isso. Agora, uma 10, 14 dessa, aí eu vou chegar para vocês, eu vou mostrar um kit do como eu faço aqui. E Muito legal, né, esse o kit. principal perrengue que a gente tinha, como que a gente abre uma broca dessa, né? A gente abre uma Antes broca achava- dessa. era assim, Assim, né? ó, eu vou abrir aqui. Essa dá para abrir assim, ó. Já abre assim, ó. Arrebentando, né? Sim. Vamos abrir na pula, né? Se a gente faz isso com as brocas, como eu faço, a gente acaba entortando elas. Qual que é digamos assim, o diferencial ou a diferença que tem entre essa 10, 14 e as micro preparo? Primeiro, a gente separou no kit cada etapa de preparo, né? Aham. Cada etapa tem no kit. No passado, quando vinham as de micro preparo dentro desse blister, o dentista que ia abrir do jeito que eu abri, entortava a broca. A KG agora já foi inteligente o suficiente que ela manda dentro do kit as brocas de micro preparo já posicionadas. Então isso já evita do Sim. colega entortar as brocas Já de vem micro preparo. montada. São muito Claro. finas, né? Opa, muito delicadas. São muito pequenininhas, muito né? delicadas.
são estritamente delicadas. Bem interessante, hein? Aí o que a gente acontece? Se você pegar, por exemplo, na área cervical, que eu tenho aqui no kit, o preparo cervical, e vou pegar uma broca para comparar. Será que a gente consegue aproximar aqui para ver? Vou pegar aqui, ó. Quer que eu vou aí? Não, mas depois pode... Depois mostra. Aqui eu acho que vocês, não sei se vocês conseguem ver aqui. Deixa eu pular. Por lá, põe só. Vem cá, vamos. Ao vivo. Tá. Olha a diferença. Olha lá a diferença de comprimento. Se você observar, a 1014 ela tem um comprimento. Sim. A broca de micropreparo ela é mais longa. Ela é bem mais longa porque vai me possibilitar trabalhar na área cervical sem eu precisar inclinar a cabeça do meu contraângulo. Se eu não atinjo o dente na cervical aqui, ó, vamos imaginar essa minha unha. Eu não cheguei, ó, a cabeça do meu contraângulo bate aqui, ó. Não chega na cervical, tá vendo? Ó, não chega. O que eu tenho que fazer? Bate na incisal do dente. Eu tenho que inclinar, ó, para chegar aqui. Aí eu já mudei a angulação e já vou penetrar mais. Se eu tenho uma broca que chega na minha cervical, eu já trabalho paralelo um deste dente, sem tocar a cabeça do contraângulo. Esse foi um pensamento, um perrengue que a gente tinha. Sim. A dificuldade que a gente... Então, facilitou o dentista enxergar o preparo. Isso foi um grande pensamento. E dentro do próprio kit tem cada etapa de preparo. Que é muito legal que a gente fala de porque protocolo, tem uma né? descrição das etapas. Exato. Dentro do kit E aí a intuitivo. broca indicada para etapa. Cada área. O principal questionamento que a gente tem é por que tanta broca? Aham. Todos os dentes são iguais, moçada? Não. Formato dos dentes iguais? O posicionamento dos dentes são Cada iguais? face é diferente. Não é? Então, esse é o... qual que você usa para cada área? Cada setor eu tenho, mas o formato vai ser conforme o formato anatômico do dente. Aí eu vou pegar a broca que se adequa naquela região. Só que no caso você não substitui cada. Quer dizer, você pega toda uma A sequência. sequência padronizada em tudo, Isso que protocolar. Isso que te otimiza daí o teu tempo, né? Por Exatamente. isso que os Exato. preparos, ele faz preparos no curso em que? 3 horas? Nem acho Não que dá 2 isso, horas e né? meia tá indo, né? É muito rápido. Agora sim, André, no desenvolvimento desse, né, porque você conversou com a KG, né? 2 anos. 2 anos estudando. 2 anos. 2 anos. A gente E... ficou estudando, porque assim, quando o Christian veio, Aham. a gente tinha ido para a Alemanha. Sim. Tinha ido para a Alemanha, conversamos, né, com a empresa, com a Colômbia, Sim. conversamos lá, aí pedimos essa, porque a gente trabalhava com eles. A gente pediu a possibilidade de fazer brocas nesse modo. Haste mais longa, com haste mais reforçado, delicado. Os caras falaram assim, não tem como, não dá. Cheguei para o Brasil, triste e tal, o Christian conversou com a gente, veio procurar a gente, falou, cara, o que você quer? Você quer um kit? Eu falei, não quero um kit, eu quero uma broca. Quero algumas brocas que me deixam, me atendam. Ele falou, cara, eu aceito o seu desafio. Elas foram fabricadas, então, depois dessa conversa? Depois dessa conversa. 2 anos testando broca, quebrando broca, formando broca, desgastando broca. Foram 2 anos. Aí o que aconteceu? O Chris falou, cara, vocês, quando a gente estava fazendo o projeto, ele falou, vocês são pessoas sérias. Eu vou dar de presente para vocês... E chatas. Eu vou dar de presente para vocês a patente. Pô, que legal. Ele buscou a patente, a gente tem a patente dessas brocas com a KG. Então, assim... Pensa, é muita energia para desenvolver isso, né? Ah, É muita dificuldade que passa para a gente conseguir chegar num resultado legal, que a gente consiga, de fato, mudar a possibilidade de um preparo mais conservador, por exemplo. e o que às vezes a gente fica até meio chateado, porque assim, a pessoa olha e fala, é óbvio, porra. É óbvio, porque É o pessoal não- né? Entendeu? É chega, óbvio. tá pronto, É óbvio. E não é assim, né? A gente sabe da dificuldade que a gente tem, dos perrengues que a gente passou, e a gente colocou em prática. Eu acho que isso vislumbrou um norte na odontologia. Porra, o meu... Eu vou falar assim pra vocês hoje. O meu maior termômetro é esse cara aqui. Porque ele não fazia Não fazia. e hoje Fazia comendo dele. Vamos ser sinceros. Hoje- O que o pessoal fazia também, né? Esse é o termômetro. Massaro, outro É. termômetro.
Você falou um dia pra gente que depois que a gente começou a trabalhar junto, que o Renatão que me te apresentou, Sim, sim. virou e falou assim, a odontologia eu tive que pensar diferente. Exatamente. Porque a gente desgasta menos estrutura dental. Desgasta muito pouco, né? E dá muito pra fazer, pouco. não dá? E assim, tem pros técnicos, inclusive, né? Boa. A espessura, pouca espessura realmente cria uma dificuldade para execução. Exato, é bom você falar isso. Isso É realmente. muito bom você falar isso. Só que a interação com o substrato vai puxar o valor, a luminosidade, e não fica tão dependente somente da pastilha. Ou, sei lá, de qualquer material feito de espato. Então, quer dizer, quando você tem uma espessura pequena, você vai só com esmalte. Isso facilita o resultado final, sabe? Então, assim, a minha cabeça mudou demais. Depois que comecei a trabalhar com vocês, inclusive, né? Com os profissionais que trabalham com espessuras muito pequenas, né? Realmente, a qualidade do nosso trabalho deu um outro, São dois pontos importantes. outro patamar, né? O Massaro, pra mim, ele virou e falou assim, pô, tive que mudar a minha odontologia. Aí a principal coisa que o protético fala pro dentista é: não tem espaço. Não tem espaço. Dá mais espaço. Rompe Dá mais contato, espaço. abre contato. Abre Abre contato. contato. Aí um dia a gente conversando, eu virei Massaro. Chamei o Massaro no meio da turma do curso e falei assim: cara, dá uma explicação pros alunos, pra quem tá aqui com a gente, pros dentistas, porque o que a gente mais ouve de um protético, o que eles mais ouvem de um protético é: passa o contato, abre o ponto de contato, rompe o contato. Virei pro Massaro, na frente de todo mundo, desse jeito simples dele, que ele é direto e objetivo, ele virou e falou assim: doutor, por que eu vou tirar uma coisa que já tá lá? Pra repor é mais difícil. Faz sentido. Cara, Vai ser necessário repor, né? e ele que vai ter que fazer. Se já tá lá, por que eu vou Pra que tirar? tirar, né? Cara, eu achei uma das explicações mais brilhantes que eu já ouvi. E assim, ó, Isso vai facilitar, inclusive, para os técnicos, né? O rompimento, se você rompe contato, é um contato que você vai ter que conferir assim, né? Vai bater carbono, é lógico, eu bato carbono em tudo, não deixo de fazer isso. Massaro é louco, Mas a minha cara. preocupação, sabe, vamos dizer assim, se a gente ter um contato rompido ali, é o quanto que você vai ter que fechar aqui nesse contato. E quando o contato tá ali, a minha preocupação é só melhorar o contorno. Contorno proximal, né, proximal, vestibular e tal, e pronto. Assim, a minha energia que eu teria que, né, jogar em cima de um caso assim, é muito mais fácil, muito mais rápido. É importante a gente esclarecer que não é que nós estamos falando para não romper o ponto de cada contato. caso é um caso. Cada caso é um caso. Às vezes Exato. existe a necessidade, sim. Mas até no Como Eu Faço já teve casos exato. que Pô, né? Então, Às vezes tinha uma restauração grande interproximal ali que não foi a gente que fez, que a gente precisava remover. Exato. E aí a gente teve que abrir o ponto de contato. Mas se são você tem um pacientes, substrato né, favorável, então são pacientes também que já passaram por processo de ortodontia. Exato. Tá tudo alinhado, tá tudo ok. não Não tem precisa. porquê, né? Por quê, né? E nós, ao longo da história, acho que em todas as áreas, foram passando o tempo, aperfeiçoando, evoluindo, né, as técnicas, aprimorando. E aí essa palavra, né, que a gente tanto ouve falar, tendências. Tendências. Né? Eu acredito muito, André, que a tendência é preservação da estrutura dental. Porque para tocar no teu dente, né, a Ju, Quando vocês sorriso fizeram, bonito, né? E foi preservada, ela sabe Eu sei o que tá embaixo. como que está embaixo, né? E se de repente daqui a 15, daqui a 10, 15, talvez 20 anos, Tiver que refazer, a gente sabe como tá embaixo. Exatamente. E eu, como dentista, não seria maluca de entregar a minha boca para um dentista, por exemplo, que não pensa em preservação da estrutura dental. Então, assim, os pacientes hoje, eles sabem disso, né? A internet está aí para mostrar e mais do que explicar para os pacientes pro bem ou pro mal. Sim. Então, o paciente já chega pra gente assustado com tanta coisa que eles veem aí no Instagram, principalmente, daqueles dentes que tem um preparo super agressivo, que o próprio dentista fala que é laminado e a gente sabe que não é, né? Então isso é muito importante que a gente como dentista, comece a esclarecer para o paciente, que é o nosso cliente final, falar, olha, aqui no seu dente o preparo para laminado não é esse que você anda vendo na internet, é esse. E aí com as suas fotografias a gente consegue mostrar, por exemplo. é que hoje, como o universo
você está aberto e aí é o mundo inteiro acompanhando, né? É interessante que os colegas até de fora do Brasil, eles olham e falam, mas como que consegue fazer um preparo conservador dessa forma e também o técnico, né? Trabalho. Fazer uma peça que é fina, né? Ali, mas com todas as características, concedendo a beleza, devolvendo, né, a beleza para o paciente. E aí sim é o que nós estamos fazendo há 7 anos. 7 anos. E aí teve uma curva na questão. Antes, os dentistas, os colegas viam muito a questão do analógico. De você moldar. André, como que foi essa parte que a Ju começou a falar do escaneamento? Porque até hoje faz moldagem? A gente faz a moldagem e o escaneamento no mesmo caso para mostrar a técnica, protocolar. Mas no começo do Como Eu Faço, quando a gente ia demonstrar a moldagem, juntava um monte de gente para ver, ficava em volta e tal. Aí a Ju falava, depois ela mostrava o escaneamento, não ficava ninguém vendo. Ficava duas pessoas tal. Aí hoje o que acontece? A gente molda, ninguém quer ver. Claro que escaneia, todo mundo tá em cima. Então mudanças que a odontologia nos permite, por isso que ela é tão fantástica. A evolução é constante e rápida. É demais isso. É muito legal. E aí, assim, para você que quer acompanhar essa tendência e conhecer, né, que já é uma realidade. É uma realidade, né, que nós praticamos no nosso dia a dia e que as pessoas estão vindo muito atrás para entender, porque muitos colegas, até no curso de fotografia, quando eu falo do Como Eu Faço, aí eu já faço faceta. Aí coloco lá o vídeo do Como Eu Faço fazendo o preparo. Cara, é diferente. E aí quando o colega vem, ele fica assustado. Porque ele fala, cara, eu faço totalmente diferente. Não te preocupe, eu também fazia dessa forma. Né? Isso. E aí quando ele volta, e ele dá o feedback pra gente, né? Nossa. Renato, André, Ju, Massaro, eu estou conseguindo hoje fazer de uma forma que eu estou preservando mais a estrutura. Qual que é o benefício que o paciente tem dessa estrutura ser preservada e ter menos desgaste? Cara, pro paciente falando tecnicamente é a sensibilidade. Você tem a redução da sensibilidade. Cara. E hoje a sensibilidade é um tema muito abordado. Você pega as empresas que aqui estão, eu estava rodando ali, por exemplo, a Dental Clean, que desenvolveu agora, que é o Booster, que está falando questão. E também tem aí que é a Odomed. Tem a Odomed, né, que é a questão da sensibilidade. As pessoas estão batendo em cima dessa tecla justamente para ajudar as pessoas estão com sensibilidade. É isso aí. E aí você faz um pós-operatório, ali a questão do preparo. Normalmente, quando o paciente faz o preparo, ele tem sensibilidade? Ele pode ter, depende do procedimento, pode ter. Não é regra, não é regra, mas principalmente quando, por exemplo, a gente às vezes faz uma cirurgia prévia e você utiliza um gel umectante. Nossa, isso é sensacional. Esse aqui, o Odomed, nossa, cara, você viu aquela paciente, a Eliane, lembra? Ela fez a cirurgia e ela usou para reparação dela, para cicatrização esse gel. Cara, ela falou, foi maravilhoso. Então, porque ele é a base de oxigênio, né? Exato. Então, assim, ele não tem clorexidina na composição, então não mancha o dente. Então, caso, por exemplo, que o paciente precisa ficar com um provisório ou um mocap, se ele usa, por exemplo, esse gel para ajudar a higienização dele, a gengiva volta num estado muito legal para a gente fazer a cimentação, porque ele é a base de oxigênio, não vai manchar o mocap, né? Aquela resina bisacrílica, e ajuda porque ele é bactericida. Então, é muito legal, muito legal. O paciente que tem falta de salivação, ou cheirostomia, que a gente chama, né? Ele ajuda também nessa limpeza da boca, nessa higienização. É muito legal, muito isso massa. Logo após, então, preparo o procedimento cirúrgico. O paciente, quando vai com o mocap, embora às vezes ele fica na cervical, aquele ajuda a cicatrização. Tem o gel, tem o enxaguante e tem o spray também. O spray, às vezes, por exemplo, para um procedimento cirúrgico, você pode fazer o spray na região e ajuda a reparação gengival. É muito legal. Aí, você não estava querendo comer amendoim para não sujar os dentes? Come amendoim agora. Depois você pode usar aí, ó.
Ele não queria comer amendoim, que ia sujar os dentes. Olha aí. Come o amendoim agora, Renatão. Faltou a escova aqui, né? Mas é muito legal, é muito massa Sim. isso aqui. A gente tem usado bastante nos pacientes, a gente tem tido feedback Meu, super raspador de língua. interessante. Cara, que dentista que hoje instrui seu paciente a raspar a língua? Onde que tá a sujeira da boca presa? Exatamente. Não é só no dente, é na língua. A gente conversou, né, no outro podcast com o Rui, que ele explicou muito sobre isso. Ele falou que às vezes o paciente acha que ele está com mau hálito, por exemplo, por conta de um problema no estômago. E na verdade, 90% do mau hálito do paciente é na boca, né? Então, e a gente precisa explicar isso para o paciente não entende isso. E aí o dentista também não sabe, e aí tá um combo perfeito. Então, aí é feito então o mockup, preparo, moldagem, escaneamento, aí sim vai ser realizada a impressão do modelo. Aí nós vamos fazer a parte do desenho da peça, né? Que foi baseado no que a gente planejou. Sim. E aí com a digital fica bem mais previsível. a manufatura né? das peças, né? Sim. As peças são desenhadas, né, em cima do escaneamento para evitar distorção, né? E em conjunto é feito a impressão dos troquéis e do modelo rígido, né? É uma vez desenhado tal, né? Feito todas as correções, a gente vai para a fresadora. Na fresadora a gente faz todo o processo de moagem e vamos começar a dar acabamento na sequência. É muito rápido em relação ao que a gente fazia no passado. Quando é estratificado. A feldspática, né? Até tomar uma cervejinha pra gente. Assim, o que eu acho legal dá até pra tomar que no cerveja, digital, hoje, a impressão virou o calcanhar de Aquiles, né? Você conseguir realmente efetivar uma impressão de qualidade. E ontem eu estava andando no stand, lá passeando, eu já vejo esse japonesinho já pré-reservando uma impressora que é totalmente tá namorando uma impressora com ambiente totalmente fechado. Lógico, se a Rose permitir comprar, né? Quem manda é a Rose, né, Rose? Ela que é o Ela que é a chefe, né? Mas assim, é só verdade. eu já vi o interesse do laboratório em buscar onde está apertando o calo dele. Aí ele vê, as empresas começam a lançar uma impressora que tem um ambiente controlado, que você não põe a mão, você não precisa chacoalhar a resina para não precisar, você não precisa, sabe? Você tendências, hein? Aí Você tem começa... contato com a resina, você não tem contato com nada ali. Nem nada, você não põe a mão. É espetacular. Cara, é fantástico. É uma Pensa, por exemplo, numa impressão de provisório, né? Nossa, uma coisa que vira, vai né, para a a boca qualidade do paciente. Se provisória. você tem um ambiente Nossa, controlado ali, livre de contaminação, poxa vida, né? Espetacular. Ele vem com uma superfície levemente áspera, você consegue passar aquele selantezinho, né? Dar um glaze, vamos dizer. Pigmentar se você quiser. Que vai ser uma tendência natural do mercado, eu acho. Sim. Eu acho que a impressão ela vai tomar um posicionamento no mercado muito mais favorável pelo fato dela ser aditiva Do que a fresadora, do que a fresadora, que é regressiva. Quando você tem regressão, você tem perda ou sobra de material. Quando você tem adição, você tem composição de material e não perde o que sobra. Porque se você for pensar, um bloquinho quadradinho de cerâmica, né? Ele vai desgastar e fazer o formato do dente que você desenhou. Então tudo aquilo em volta é perdido. Quando a gente tem a impressão, ele vai simplesmente imprimir o formato que você desenhou. Então, E quanto mais, porque assim, o grande perrengue era você ter resinas para impressão de qualidade, que agora está melhorando cada vez mais, e possibilitar daqui a pouco colocar na boca uma faceta impressa, que é o que está acontecendo já, impressa. Eu acredito que seja a tendência que vai ser a próxima tendência na odontologia. Como eu faço, ele vem acompanhando de uma forma, posso dizer, um pouco à frente, porque você, André, você cada vez que passa está antenado nessas tendências, né? A gente tem que estar, né? Eu acho que nós vamos ter um Como Eu Faço com essa... eu também acho. Em breve. Impressora em breve, né? Em breve. Eu também Em acho. breve. Deixa o Massaro testar bastante, aprovar. Porque Validar o processo e a ele gente... validando o processo e vamos pra cima, porque é uma tendência, né? Sim. Eu acho que as peças impressas vão ser uma tendência no mercado em breve.
em breve próximo. Fora do Brasil. Com as impressões que a gente já tem, né? A gente consegue já um resultado ok, vamos dizer, sabe? A fresadora, para mim, ainda entrega mais. Sim. Sim, né? sim. Material que não sofre contração, não tem ação de luz, não tem ação de nada. Depois que você conclui uma fresagem, vai pondo no máximo, né? Você imagina a Tá gente estável. imprimindo cerâmica, mas Já imaginei. Em degradê, com todas as estruturas internas. tá Pode Já acontecendo sabe, isso lá já. fora já tá. Agora, entendendo tudo isso, até pro colega que está acompanhando a gente, André, você prepara, mas você mostra na teoria, embasando a técnica do preparo passo a passo. Sim. Eu tenho que explicar o porquê. Uma técnica, ela só é válida se ela é replicável Sim. por todos. Então o que a gente fez? Eu não inventei nada. Eu simplesmente peguei o que Galip Burel fez, colocou no livro dele e eu, dentro dos nossos perrengues clínicos, adequei, mediante essas brocas novas, a técnica de preparo dele. E etapa por etapa, balizado, parametrizado. É essa a nossa ideia. Feito isso, fica mais fácil para o Massaro, fica mais fácil para todo mundo que vai fazer a sequência do trabalho. Fica mais fácil para colar. Então, aí a Juliana, antes do Como Eu Faço, ela terminava a aula e eu gostaria que ela logo depois falasse um pouco do que ela aborda. E ainda o Massaro ainda estava lá trabalhando na cerâmica. E hoje está acontecendo de ela ainda estar em aula e o Massaro já acabou. 2 sets, né? 2 sets. Dois sets. Ah, verdade, Lembrando, tem né? isso. Então são... e outra, não é de canino em canino, então Normalmente são 10 elementos. São 10 elementos. Geralmente sim. E aí não são realizados 10 facetas, 10 laminados. São 20. São 20. A gente é meio louco mesmo. 20 laminados. E aí, Ju, fala um pouco sobre o assunto que você aborda e que os colegas ficam muito ali entusiasmados e interessados, porque de uma forma muito didática e muito clara, muito direta mesmo que você traz, né? Como que é? Porque eu acho que a parte que a gente conversa um pouquinho, né, é a parte de cimentação. Como que a gente vai colar essas peças, né? E é uma parte do curso que todo mundo fica muito tenso, porque é complicado você colar uma estrutura, né? Uma cerâmica super fininha, por exemplo. E aí a gente discute muito esses detalhes do como que a gente pode facilitar essa etapa do procedimento que é super complexa. E a gente mostra mesmo a realidade, como que a gente faz, qual é o nosso protocolo para cimentar, como que eu vou condicionar essa peça, será que é todo mundo igual? Será que a mesma cerâmica que o Massaro está fresando hoje, para esse caso, é a mesma cerâmica que o seu técnico está te mandando? Tem que entender isso um pouquinho, para quando você for colar, você saber condicionar, qual é o tempo do condicionamento, qual ácido a gente usa, o tipo de isolamento que a gente faz. Então, tudo isso a gente consegue conversar no último dia, que é o dia da gente finalizar todo o processo. Então, tudo isso que a gente está conversando acontece em 3 dias. Então, por isso que a gente é meio maluco, né? Porque a gente reduz ali, às vezes, 20 dias de tratamento de um paciente num fluxo normal de trabalho numa clínica normal em 3 dias. É integral, né? É integral. O colega que está lá com a gente, ele não sai da clínica do Renatão, né? A gente tem um chefe de cozinha lá que é incrível, que faz toda a nossa alimentação lá, justamente para a gente otimizar o tempo, porque é muita coisa que a gente consegue mostrar e fazer em 3 dias. Foi o que nós pensamos, né? Imagina você receber um colega que vem de longe, não conhece, aí de repente, ó, gente, voltamos daqui a 2 horas. Cada um é para um canto, num restaurante. Dispensa, e atrasa. Então nós pensamos justamente nisso para poder ter um aproveitamento melhor. E o curso não para, né, Renatão? Não para. O curso não para. Porque tem um colega que está ali observando o Massaro. É isso. O Massaro está lá fazendo as peças, aí está sendo servido o almoço, né, o coffee break também. Então ele é totalmente integral. Muito legal. Quando finaliza, aí a cimentação. Aí já para a cimentação. A cimentação, aí eu fotografando, né? Ali também, os colegas veem como que nós
proporcionamos Os ali. flashes, tudo. E sabe o que eu acho regular. muito legal, Renatão, na parte que você está falando agora de documentação? Às vezes o colega pensa que tem que ser uma documentação inicial e final. E na verdade, hoje a gente sabe que a documentação durante o processo todo é fundamental. É. E não é tipo, eu vou dar uma aula. Não, é para você muitas vezes se resguardar Do que você fez. juridicamente do que você fez. Porque às vezes tem um paciente que está ali mal intencionado, que se você não fotografa, por exemplo, quando você finaliza o preparo, ou durante o processo, vamos supor, estou refazendo um trabalho, que você vai tirar uma faceta, você fotografa para você mostrar que não foi você que fez aquilo que estava ali. Então é fundamental o que você dá de dica, de ensinamento mesmo do processo de documentação durante toda a execução do preparo, da cimentação, de tudo que a gente faz ali. Então eu acho fundamental. E aí é isolado. Isolado, absoluto. Esse isolamento, os colegas ali observam a questão do grampo, né, como que é feito, todo aquele cuidado, né? Eu achei que era só colocar o cimento em tudo e já... De jeito Tem bastante nenhum. coisa pra gente falar. Mas é um protocolo, né? É, tudo, A ser seguido Tudo. e replicado. sem dúvida, por todos. E aí o paciente ali termina e nós mostramos, o colega vê ao vivo, né? O resultado, resultado. todo mundo aprova. A gente brinca, fala que assim, a gente não estoura champanhe no fim do curso. Não. A gente vê a alegria do paciente e vê, a hora que acaba o curso, todo mundo sentado esperando mais. Porque é sinal que gostaram, né? Fala assim, eles sempre falam isso, sempre fazem isso. Que a gente costuma brincar que é uma experiência, né? Sim. Como Tem eu que faço, ser uma ele é uma experiência, experiência. né? Experiência. Acho que nós estamos no tempo já, como que é? Acho que é. É porque a gente gosta de conversar, né? Então pra gente passa muito rápido. Mas eu acho que dá um basicamente recado é isso, então né? e um convite a você que está assistindo para vir conosco. Somos colegas como vocês que trabalham no dia a dia, né, que colocam, senta a bunda no roxo E trabalha. Ripa. trabalha, mas com bastante seriedade, né? A parte de conhecimento, a ciência, mas é algo que nós vivemos. É isso, é o que a gente faz no nosso dia a dia. Que é o que a gente fala para o dentista. Que não tem super-homem, não tem superpoder, não tem super-professor. Nós somos dentistas que temos experiência na clínica, que gostamos de mostrar e ensinar aquilo que a gente faz. Isso basicamente é o como eu faço. Se a gente puder facilitar um pouquinho o dia a dia do colega, já tá bom demais, né? Isso. Porque Nesse curso a gente vai apresentar, né, essa parte de parâmetros, de impressão, parâmetros de fresagem, acabamento, polimento, né, toda a fase laboratorial, tanto para o clínico como para o protético, né, que queira aprender né, a refinar essas peças ultra delicadas. Realmente a gente está ali para compartilhar esse conhecimento. Acho que essa que é a ideia, né? Eu acho que essa tua última colocação foi bem pertinente, porque você falou de parâmetros de fresagem, parâmetros de impressão, coisa que, gente, ninguém mostra. Isso é máquina hoje, né? Se você não tiver aquilo tudo muito calibrado, vamos dizer. Então, quer dizer, essa mesma calibragem que a gente tem hoje nos nossos equipamentos, a gente reproduz lá. Então, é o como eu faço no meu laboratório. É isso, entendeu? Como eu faço na minha clínica, como você faz na sua clínica, como você faz. É esse o jogo. É esse o jogo. Então, acho que, gente, fica o convite aqui para vocês. segue a gente lá na rede social, @como eu faço o curso. Como eu faço o curso, segue a gente e a gente está de braços abertos para recebê-los. A gente brinca, muitas pessoas brincam com a gente, que falam que a gente tem uma panela. É uma panela, só que é sem tampa, entra quem quer. Então a gente tem muito carinho pelo que a gente faz, muito tesão pelo que a gente faz, muita parceria, nós somos amigos acima de tudo, a gente convive, se fala quase todo dia. Eu acho que o que rege o Como eu faço é essa amizade, porque sem essa parceria de amizade, nada sustentaria o tempo que a gente está junto, que já são 7 anos. Então eu acho que é um curso que já tem validação,
Fica o convite, né? É isso. De aguardo a vocês. E é interessante porque como nós falamos no início, né, cada curso tem Uma história. diferente, um caso, um paciente diferente, mas já tivemos colegas que fizeram 4 vezes. É isso aí. É. Porque eles falam um paciente diferente do outro, né? Né? Exato. Então, vem conosco, ficamos felizes em receber na família como eu faço. Obrigado, isso aí. KG, pela oportunidade, KG. né? Pelo apoio no projeto. E tamo junto. Vem com a gente. Isso aí. Fala, Valeu. Massaro. Obrigado. Valeu. Venha participar, né, do Como Eu Faço aqui conosco. Muito conhecimento. Bora. Deu, gente. Um grande abraço. Obrigado. Valeu.